A Igreja Messiânica Mundial, só um minutinho que ele vai abrir aqui, nos permitir, nós iremos, no nosso índice, falar sobre a origem e fundação da Igreja Messiânica Mundial. Aí você está vendo a foto da sede da Igreja Mundial lá no Japão. Nós vamos falar quem é o Messias da Igreja Messiânica Mundial, doutrinas sobre a Igreja, a fonte de autoridade religiosa, a força de atração da Igreja, o Jorei, o Oricari, e qual a visão de Deus na Igreja Messiânica Mundial, e as considerações finais. A Igreja Messiânica, ela trabalha com o marketing, que nós poderíamos chamá-lo ou classificá-lo de marketing de ilusionismo ou de engodo, porque a intenção da Igreja Messiânica ao usar esse título é declaradamente, não é veladamente, é declaradamente atrair os adeptos do cristianismo, tanto catolicismo quanto evangélicos protestantes, atraí-los para esta igreja. Muitas pessoas vão até os cultos desse templo, achando que estão entrando em um templo evangélico, por causa do nome. Pois nós vamos ver essa questão. O fundador desta igreja, está aí esse senhor, esse japonês simpático, é o senhor Mokichi Okada. Inclusive, eu estou com algumas literaturas aqui, que daqui a um pouco vou mostrar no telão. No Alicerce do Paraíso, tá? Que aqui é uma coleção, nós temos aqui. No Alicerce do Paraíso, no volume 1, ele fala o seguinte, né? Que ele é o Messias da Igreja Messiânica. Ele assume, nesse volume 1 do Alicerce do Paraíso, a posição de Messias. Olha aí também o que a Igreja Messiânica fala. No alvorecer do dia 15 de junho de 1931, no alto do monte Nokigiri, Meishu Chama recebeu a iluminação divina. No caso, Meishu Chama é o Mokichi Okada. A respeito dele, dizem, Meishu Chama fundou a Igreja Messiânica Mundial com este propósito: a realização na terra com verdade, virtude e beleza, que trarão a saúde, a prosperidade e a paz. É o livreto Igreja Messiânica de 71, página 13. Eu não tive tempo, porque desde quando eu comecei a ministrar sobre a Igreja Messiânica, eu já conheci um pouco, eu estou lendo toda a literatura da seita. E eu, não por maldade, mas quando um livro é muito enfadonho, a gente tem um hábito de fazer aquela leitura no banheiro. E na minha casa nós temos um negócio de crochê atrás da porta, então os livros que são mais enfadonhos nós colocamos ali, na lateral da porta, e a gente vai lendo. E esses livros do Mokichi Okada são bastante enfadonhos, pastor Nathanael, difícil realmente de ler. Mas ali, como a gente está ali parado mesmo, nós vamos, né? Não tem outra opção, o livro está ali, né? E nós vamos lendo. Então eu separei algumas frases que está aqui no livro Luz do Oriente, que por acaso, na introdução do livro, o próprio Mokichi Okada fala que ele é a luz do Oriente. Ou seja, nós temos o Messias japonês. Né? Nós temos o Messias brasileiro, temos Messias americanos, temos Messias europeus, temos Messias africanos. Não apareceu por enquanto nenhum Messias lá no Polo Norte, ainda não, na Antártica ainda não apareceu algum Messias, mas deve aparecer logo logo. Mas eu gostaria de ler algumas frases do Mokichi Okada neste livro, que não deu tempo de eu pôr na transparência. Página 29. Indiscutivelmente, Luz do Oriente era uma predição relacionada à minha pessoa. Não haverá quem não se espante ao tomar conhecimento dessa verdade, ou seja, que eu sou a luz do Oriente. Continua o senhor Mokichi Okada. Diz ele na página 34 deste livro aqui, Luz do Oriente: acredito que, desde a criação do mundo, nunca existiu uma pessoa tão misteriosa quanto eu. Ele é muito singelo.
Ele continua na página 35. O mistério da crença nos deuses suprema supera o amor da paixão. Modéstia à parte, não existe religião tão cheia de mistérios quanto a nossa igreja messiânica mundial. Como sou eu a origem desse milagre? Não se pode calcular quão rico é o poder misterioso que está no seu interior. Olha que ele é megalomaníaco descaradamente. Continua o seu Mokichi Okada, ele não para, ele não cessa. E ele diz: de fato, os três grandes religiosos, Sakyamuni, Jesus Cristo e Maomé, pareciam unos com Deus, mas em verdade eram apenas mensageiros de Deus. Eu, porém, não faço nada disso que eles fizeram. Como os fiéis sabem, não oro a Deus, nem lhe peço orientação. Basta que eu haja de acordo com a minha própria vontade. É o que eu faço. Para terminar, o Sr. Mokichi Okada vai declarar que ele diz assim: não que eu queira dizer, mas a verdade eu preciso dizer, é que eu sou o Messias. Então, amados, está aqui nesse livro, que vocês podem depois sair dos seus lugares e vir e lê-lo pessoalmente. O Sr. Mokichi Okada se declara não só o Messias da Igreja Messiânica Mundial, ele se declara uma pessoa superior a Buda, uma pessoa superior a Jesus Cristo, uma pessoa superior a Maomé. Até o Allan Kardec ele fala que ele é superior. Então ele cita vários líderes religiosos mundiais de renome, vai citando todos esses líderes, e ele fala: o meu chamado é superior. Eu estava aqui no último seminário, e o pastor Adailto da Conceição disse que o reverendo Mu devia ter desvio de função, e ele era o que mesmo, Dalto? Qual era o problema, qual foi o termo técnico que ele usou para a doença mental que o Panguchu, que o reverendo Mu devia ter? Ele disse algo que o reverendo Mu era maluco, né, pelas afirmações dele se colocar como Cristo. Mas vejam, esse outro aqui que não é coreano, sim japonês, faz afirmações de tamanha grandeza e de tamanha obtusidade. Entretanto, por que Mokichi Okada não pode ser o Cristo bíblico? O nome Messias, proveniente da forma helenizada do hebraico Meshiach, é exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Christos, sua tradução grega e ungido, é nome ou título exclusivo de Jesus. Isaías, cognominado o profeta messiânico, falou assim a respeito do nascimento virginal de Jesus Cristo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Esse versículo é citado em Mateus capítulo 1, do versículo 21 ao 23, com a respectiva tradução Deus conosco. Indagando Jesus, os seus discípulos, sobre a sua identidade, Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou que Pedro era abençoado, pois a sua declaração tinha sido revelada por Deus. Então, de acordo com a Bíblia, só há um Messias neste planeta, e o nome desse Messias que pode salvar a humanidade é Jesus Cristo. Nenhum outro nome pode se declarar como Messias. O Senhor Jesus fez um alerta, e ele disse em São Mateus 24:5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Irmãos, eu me lembro que eu conversava com um rapaz que ficou 30 anos dentro da igreja messiânica, e ele me disse: pastor, eu achava que eu estava recebendo uma oração evangélica, que eu estava recebendo uma oração de imposição de mãos.
E ele, que é aquele messiânico domingueiro, como tem muito evangélico que é domingueiro, que vai à igreja apenas de vez em quando, ele ficou ali muito tempo recebendo aquele passe, achando que aquele homem que estava orando por ele pudesse ter alguma ligação com o movimento das igrejas evangélicas no Brasil. Quem aqui, em algum momento, já pensou que a igreja messiânica fosse uma igreja cristã evangélica? Dá um sinal com a mão, por favor. Várias pessoas. Muitas pessoas assim pensam. E a ideia justamente dele, do Mokichi Okada, sempre foi essa ilusão de ótica, para atrair os personagens, as pessoas para si. Meisu chama, este título significa portador de luz. No caso, Mokichi Okada. Uma luz não verdadeira, sem dúvida, pois a respeito de Jesus, João escreveu: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. João 1,9. Horas, se Jesus é a luz verdadeira, Mokichi Okada é que tipo de luz? Falsa ou verdadeira? É possível termos duas luzes verdadeiras? Não, só temos uma luz verdadeira, e o nome dessa luz verdadeira é o Senhor Jesus. A Igreja Messiânica Mundial é engraçada, porque no princípio o nome dela não era para ser Igreja Messiânica, né? Até 1950, a organização chamava-se Nippon Kanon Kidan, Igreja Cânon do Japão. Desculpa, Teruco, se eu estou tropeçando no japonês. Cadê a Teruco? Estou tropeçando muito no japonês, né, Teruco? Você me perdoa, viu? Atualmente, a igreja é conhecida como Igreja Messiânica Mundial. Um dos nomes antigos dado a ela era Empresa Construtora de um Novo Mundo. Mas eles tiveram que mudar esse nome, porque o pessoal ligava lá na igreja perguntando quanto que era o orçamento para construir uma casa, construir um prédio, e o nome não deu certo. O nome não pegou. Então eles mudaram o nome para Igreja Messiânica Mundial, porque a ótica e a visão que as pessoas de fora tinham era que estava se tratando de uma obra construtora, de uma empresa que fazia construções de casa, de prédios, né? Embora a ideologia da Igreja Messiânica, uma das ideologias, é reformar o mundo. Aqui em São Paulo tem ali um pátio muito bonito da Igreja Messiânica, que você pode ir lá, está em banquinhos ao ar livre, o púlpito é ao ar livre, você pode ali fazer preces. Alguém aqui conhece? Já esteve lá? Você já esteve lá? É um lugar muito agradável, não é verdade? Muito bonito, dá até para orar lá de verdade, viu? Não tem problema nenhum. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Só que a ideia da igreja messiânica é transformar a terra num verdadeiro paraíso. Eu estou aqui com a literatura da igreja messiânica, e essa coleção aqui, Alicerce do Paraíso, e às vezes alguém pergunta, né? Pastor João Flávio, para que apologista precisa de dinheiro? Esses 5 livros que estão aqui na minha mesa, da Igreja Messiânica Mundial, eu comprei no sebo, e eu gastei R$60 só nesses livrinhos aqui. Livro de seita, livro que sinceramente não tem me acrescentado nada, a não ser o conhecimento sobre a seita, para que eu possa compartilhar com os irmãos. Mas esses livros aqui não são considerados apenas uma literatura instrutiva ou paralela com a Bíblia, por exemplo. Não. Para a Igreja Messiânica Mundial, a literatura do Mokichi Okada, e hoje da sua neta, são literaturas consagradas, literaturas santas e literaturas sacras. Olha o que é dito em recomendações para os messiânicos na página 26 e 27. A respeito aos livros com os ensinamentos do fundador, é tão grande, o respeito aos livros com os ensinamentos do fundador é tão grande que os messiânicos são aconselhados a colocá-los em locais altos, separados de outros objetos. Nunca deve pô-los numa cadeira ou num chão. Nenhum objeto deve ser posto acima dos ensinamentos de Mokichi Okada. Então aqui eu tenho apenas algumas literaturas que você pode vir e conferir depois. A força de atração do movimento. Diz Alicerce do Paraíso, na página 19,
e na 55, no volume 4, o seguinte: os milagres são muito enfatizados pela Igreja Messiânica Mundial. Diz o seguinte: na nossa igreja surgem incontáveis milagres, são curas de doenças consideradas incuráveis pela medicina. Tornando-se messiânica, ela compreenderá também que uma das grandes características de nossa religião é a ocorrência de muitos milagres. Um dos meus alunos da faculdade teológica tinha trazido para mim um jornal da Igreja Messiânica, eu me esqueci, mas uma parte do jornalzinho da Igreja Messiânica é muito parecido com o jornalzinho da Deus e Amor. É cura divina em cima de cura divina. Parece uma dessas igrejas que prega cura e libertação. Então a pessoa tinha um problema espiritual, foi liberta. A pessoa tinha um problema na coluna, tinha um problema. É cheio de milagres, cheio de sinais. E eles trabalham em cima desses sinais e prodígios, que segundo eles acontecem através do jorei lá do templo da Igreja Messiânica Mundial. Então a propaganda deles é a mesma que muitos aí usam, né? Venham receber a cura divina, venham receber a libertação. Então a pessoa às vezes está passando por um grande flagelo, está sofrendo de um câncer, está sofrendo com um tumor maligno, tem algum problema nas vistas, nas pernas, na coluna, e ela tem esse chamariz. Então ela passa em frente de uma Igreja Messiânica Mundial, ela é instruída a tomar esse passe. E nós sabemos muito bem que no Brasil, tomar passe é uma coisa muito natural. A minha avó, antes de se converter, era benzedeira. E dar passe nas pessoas é uma coisa que faz parte da vida do brasileiro, né? Tomar aquele passe, receber aquele descarrego, né? E nós vamos falar, inclusive, isso nas facções espíritas amanhã, nós vamos falar do candomblé. É muito interessante isso. Isso faz parte da cultura brasileira. Então, de acordo com essa conjuntura social em que vive o povo brasileiro, a Igreja Messiânica trabalha. E ela trabalha com essas propagandas e ela admite claramente que os sinais e maravilhas é um dos motivos que provam que a Igreja Messiânica Mundial é uma igreja de Deus. Em Deuteronômio capítulo 13, é dito o seguinte, que ainda que um profeta profetizar e acontecer, nós não deveremos dar atenção a esse profeta, se ele disser, vamos adorar outros deuses. O que a Bíblia está relatando ali, é que no mundo espiritual, do lado mal, ele pode até realizar sinais e prodígios, como eu fiz o prodígio de achar a tampa da panela de pressão que perdi da minha esposa no dia anterior, e que fiquei com preguiça de procurar no dia. Quando eu vi a coitadinha desesperada, ai, cadê a minha tampa da panela de pressão? Cadê a tampa da... Falei, calma amor, calma, eu sabia que estava ali, né? Ajoelhei-me, catei a tampa, dei para ela, ficou toda feliz, né? Aí a consciência começou a acusar, né? Tive que contar a verdade. Mas o diabo faz algo parecido. E ele tem enganado a muitos. Irmãos, há um texto na Bíblia muito interessante, lá em Êxodo capítulo 32, quando o povo peca lá no pé do monte, Moisés sobe lá de novo, e Deus fala para Moisés, vai Moisés, eu vou mandar o anjo, eu vou mandar os sinais, eu vou mandar as maravilhas, mas eu não vou. Então muitas vezes nós invertemos esse valor. Nós achamos que num lugar que está acontecendo supostas manifestações espirituais, que essas manifestações preterem ao cumprimento da vontade de Deus e da obediência à palavra de Deus. Afinal de contas, se está acontecendo um milagre ali, aquilo só pode ser de Deus. Entretanto, faça como Moisés. Ele disse a Deus, eu não vou se tu não fores na frente. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus entende que sinais e maravilhas são consequências de uma obediência e da soberania e da vontade de Deus, que vai na frente, não o contrário.
Então o Mokichi Okada pode fazer chover canivete, pode ressuscitar mortos, pode fazer através do seu espírito, porque ele já morreu, mas segundo a Igreja Messiânica Mundial, o espírito dele está vivo na igreja dele, ele pode fazer o sinal que for, segundo a palavra de Deus. Estes sinais não valem nada, se não estiver de acordo com a obediência à palavra desse Deus, do nosso Deus. O que é esse jorei? É uma palavra, a palavra jorei é uma palavra de origem japonesa formada por duas palavras, jo, que significa purificar, e rei, que significa espírito ou corpo espiritual. Explicam nesse caso que o jorei foi revelado por Deus, concretizado pelo mestre e permitido aos fiéis da Igreja Messiânica Mundial. O poder do jorei emana do mundo de Deus, onde não se interpõe a ação da mente humana nem a força do homem. Ilustram o funcionamento dessa prática dizendo assim: pode-se supor Deus como a estação de rádio, o mestre um retransmissor e o fiel um receptor. É, pois, o sagrado ato da purificação. Igreja Messiânica, na página 118, no volume 1. Então, eles entendem que através desse jorei, eles libertam ou liberam um poder que vai operar um milagre na vida do indivíduo. Cada ministrante do jorei, ou ministro na igreja messiânica, ele usa o que nós chamamos de oricari. Esse oricari é um medalhão, e através desse medalhão, o poder do Meishu Chama, que é o Mokichi Okada, que já foi morto, passa por ele, atinge o indivíduo e opera um milagre. Ou seja, cada milagre que acontece na Igreja Messiânica Mundial é uma manifestação do poder do finado Mokichi Okada. Então, para eles, esses sinais, essas manifestações, é uma prova de que o Meishu Chama está vivo, e através daquele medalhão que o iniciado ali, que aquele indivíduo que já tem um certo grau para tê-lo, está ali ministrando o jorei, tem, o canal de poder se torna aquele indivíduo que vem até o medalhão e através das mãos passa para o indivíduo. A visão de Deus sobre a Igreja Messiânica Mundial, é interessante essa questão de Deus, porque eles falam que é o poder de Deus, que sai do indivíduo e cura o personagem que está ali na frente. Diz o livro Ensinamentos por Nidai Sama, página 58, volume 1, Deus é a fonte da vida. Tanto o corpo espiritual do homem quanto o material são partes dele. Deus e o homem estão indissoluvelmente relacionados, como estão o pai e o filho. Também confessam, olha que interessante, eu vou ler as duas posições. Também confessam, Jeová, Deus, Logos, Tentei, Amaterasu, Okami, Kunitatitoko no Mikoto, Cristo. Não precisa rir muito, viu, Teruco? Não precisa debochar de mim. Ni, Orai, Daish, etc., sem dúvida alguma, não levando em conta como Nari, Tengu, Virá, etc., pertence a crenças inferiores, todas são divindades de alto nível. Então, de certa maneira, embora de um lado a Igreja Messiânica Mundial professe crer em um Deus soberano, transcendente, por um outro lado, ela mostra uma faceta panteísta e politeísta, como se Deus estivesse em todas as coisas e ao mesmo tempo em todas as pessoas, e também tivesse vários nomes e fossem várias divindades. Então, nós observamos que eles chocam as ideias, são meio controversos nesse aspecto. Considerações finais. Eu acho que eu estou bem dentro do horário, luz ali não ficou nem alaranjado. Diz a Igreja Messiânica Mundial, no seu livro chamado Igreja Messiânica, na página 20, procuram facilitar a adesão, ele está mandando, né? Procurar facilitar a adesão de adeptos, proclamando que ninguém precisa abandonar a sua religião para se tornar messiânico. Os membros de outras igrejas não precisarão renunciar às suas religiões para unir-se à nossa igreja. A Igreja Messiânica Mundial, ela tem uma faceta muito interessante. Você pode vir aqui na igreja do pastor Nathanael Rinaldi, receber orações, assistir o culto e ser membro também lá da Igreja Messiânica
messiânica mundial, não tem problema. Você pode ser católico e ser messiânico, você pode, enfim, ser muçulmano e ser messiânico, não importa qual seja a sua religião, todas cabem dentro da igreja messiânica. Então essa é a visão da igreja messiânica, uma visão abrangente, ecumênica, aonde tenta agregar todas as pessoas. Ela entende que através desse ecumenismo ela pode pregar os ensinamentos do Meixo Sama ou do Mokichi Okada para transformar o mundo em um grande jardim. E olha que paradoxo, eles acreditam que a Terra possa ser restaurada ao antigo paraíso, ou seja, se nós trabalharmos juntos, vamos transformar o planeta Terra num lindo jardim, onde todos vamos brincar de rodas e tal e sermos felizes. É algo parecido com uma testemunha de Jeová. Eu sempre, quando vejo aquelas ilustrações das testemunhas de Jeová, aquelas crianças brincando com aqueles vestidinhos lindos, todos bordados, né? Os homens com aqueles macacõezinhos bonitos, eu fico a me perguntar, aonde está a indústria têxtil? Porque deve ter uma indústria têxtil. Quando eu vejo aqueles indivíduos carpindo, né, roçando, eu fico perguntando, aonde está a metalúrgica que fez essas ferramentas, essas peças de metal, né? Então, de alguma maneira, nesse aspecto, a igreja messiânica parece um pouco com a sociedade toda dividida. Para terminar, eu quero ler para vocês dois textos bíblicos que diz o seguinte: Elias expôs aos israelitas um pensamento imprescindível. Ele disse o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Não nos enganemos, diz agora o apóstolo Paulo. Ninguém pode servir a dois senhores, e só Jesus é o Senhor. Para terminar, amados, eu queria que você pudesse esclarecer as pessoas que talvez estejam envolvidas nessa seita, é um questionamento: quem é o vosso Messias? E se você puder, essas frases que estão aqui nesse livro, o pastor Antônio Rinaldi tem um estudo muito bom no nosso site sobre a Igreja Messiânica Mundial que ele fez. E eu vou acrescentar, pastor Antônio Rinaldi, com a sua permissão, essas frases do Mokichi Okada. E depois você pode entrar no site do CACP e imprimir esse estudo. E através de literatura, se você conhece alguém aqui em Santos, quer ver, quem aqui conhece alguém que é da Igreja Messiânica Mundial? Dá uma mão. Meu Deus, dá uma olhada aí, pastor. Fica com a mão levantada aí, pastor Antônio. Todos vocês conhecem? Alguém aí é da Igreja Messiânica Mundial que quer aceitar Jesus? A senhora já foi? Você já tinha lido esse livro? Não. Você sabia disso que eu falei? Sabia. É verdade que eu falei? Ainda tem mais coisas. E tem muito mais coisas, é verdade. Olha, então às vezes a pessoa está lá e a pessoa está enganada, está iludida. Então você que está me ouvindo aqui, depois entra no site, pega o estudo, imprima, guarde o estudo e numa oportunidade evangelize essa pessoa. Gente, pelo que eu vi aqui, se são pessoas diferentes, aqui tem irmãos aqui que têm contato com mais de 50 pessoas que estão envolvidos com a Igreja Messiânica Mundial. Fale de Jesus.